Imagine você preso em meio à Segunda Guerra Mundial, e em meio a tudo isso, você encontra pepitas de ouro enormes. E aí você se pergunta, como é que eu vou sacar a grana de tudo isso que eu achei em meio a tantos soldados alemães no longo do caminho? Bom, basicamente essa é a premissa de um dos filmes que me impressionaram e que estão fora praticamente do hype. E eu tô falando de Sisu, um filme finlandês que traz aí uma aventura que mistura aí questões como o formato dos filmes como Rambo, John Wick e, cara, obviamente, Bastardos Inglórios aí com muita força. Bom, é sobre isso que eu queria conversar com vocês, então senta aí que esse filme vai te empolgar bastante. Bora! Uou, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Sisu, um filme que praticamente me impressionou pela ousadia, entre aspas, né? Apesar de ter formatos que já são, que é uma, como que se você bebesse de algumas fontes de filmes de ação que a gente já conhece, mas ele é surpreendente pela simplicidade que ele entrega, algo que, apesar de estar trabalhando com outras fontes, mas muito original por essência. É um filme finlandês que teve data aí estreada lá na Finlândia, obviamente, no dia 27 de janeiro, mas aqui no Brasil rodou aí mais ou menos pro mês de abril. E agora a gente assistiu, aliás, eu assisti esse filme agora em maio, no comecinho, e gostei muito, porque, cara, é muito empolgante você ver como um exército de um homem só é capaz de dizimar aqueles que dizimaram muitos aí, que eu tô falando dos nazistas. Cara, sim, simplesmente empolgante esse filme, e a gente vai comentar alguns detalhes sobre ele aqui, beleza? Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é um canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber aviso sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais que por lá o assunto sempre começa antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe o vídeo, deixe seu like e principalmente comente, porque se você assistiu aí aos filmes de Quentin Tarantino e gostou aí de Bastardos Inglórios, você vai ser você vai passar por um momento muito prazeroso de ver como esses caras são implacáveis e como eles passam por cima dos nazistas assim de forma espetacular. Bom, esse filme aí, como eu disse pra vocês, é um filme finlandês, né? E a história, basicamente, ela fala sobre um guerrilheiro, né? Que foi do exército polonês, alguma coisa assim. E ele se torna um garimpeiro depois de perder muita coisa. Aliás, isso não é muito explorado. Em um momento ou outro, aliás, nem imagens são mostradas sobre isso, mas é só citado em um momento ou outro por personagens, sobre as perdas que esse cara tem e sobre a importância bélica que ele teve enquanto combatente, que ele matou russos assim em centenas. E a lenda é que este cara, ele não se recusa a morrer. Ele é alguém que perpassa por todos os campos de batalha e tá ali firme, pode estar acabado, mas o cara dá conta do recado. Bom, esse filme, como eu disse pra vocês, é um filme finlandês. Ele tem no elenco, quem inclusive faz o personagem principal é o... Cara, não sei nem se eu consigo pronunciar bem o nome do ator. É Jorma Tommila, que ele faz o Atami Korpi, que é o personagem principal, o combatente que encontra o ouro. Entre todos esses, você tem aí também os personagens que contrapõem com ele ao longo do caminho. O principal aqui, que é o vivido pelo ator Axel Hennie, que é o comandante das tropas alemãs que estão passando por ele ali, que é conhecido como o Bruno Helldorf. Olha, o sobrenome já é imponente, né? E o seu colega, o seu braço direito, vivido pelo ator Jack Doolan, que faz o Wolf, né? E o seu piloto, que eles têm lá uma espécie de tanque de guerra, que eles vão dizimando todas as vilas com aquelas máquinas que eles têm, que é vivido pelo ator Onni Tommila, que o nome do personagem é Schultz. É um garoto praticamente que pilota as coisas para ele, e é um cara ousado, um tanto quanto religioso, vocês vão entender por que ao longo do que eu vou contar aqui. E principalmente
a atriz Mimosa Uitano. Olha o nome, cara. Mimosa Uitano. Que ela faz a Aino, que é uma das sequestradas, mulheres sequestradas por esse comando para serem suas prostitutas particulares, né? E assim a história começa com esse personagem em meio aí ao deserto da Lapônia. Para quem não conhece, a Lapônia é uma região do norte da Escandinávia que abrange praticamente um território de 4 países próximos ali, que seria a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Federação Russa. E pasmem, né, para quem quer matar essa curiosidade, também a Lapônia é muito próxima do que conhecemos como a Terra do Papai Noel, exatamente. E ali este cara explora ouro e ele tá ali no comecinho da história, né, garimpando com aquela baciazinha que eles fazem na beira do rio, e ele encontra pequenos resquícios de ouro e já começa a entrar na pilha. E ali ele resolve explorar um pouco mais pelo terreno, já que já tinha ali, obviamente pelo terreno também tem. E cara, ele com a sua picareta vai até lá embaixo e ele acha uma pepita de ouro, que eu vou falar para vocês, eu pediria as contas do meu trabalho na mesma hora, cara, mas é uma coisa generosa. E ele, cara, eu juro pra vocês, na hora que ele acha o ouro, você que assiste o filme, assim como eu, você entra naquela vibe de, cara, a minha vida mudou, porque ele expressa isso tão bem e você compra isso e ao mesmo tempo você fica decepcionado porque você não achou aquele ouro todo e quem achou foi ele. E é incrível como o personagem consegue te cativar com aquele visual carcomido, cansado, de quem sofreu muito e finalmente, depois de tanto sofrimento, ele acha uma saída. E assim ele retoma o seu processo de busca pela riqueza, coloca todo o seu ouro em bolsas e sobe em seu cavalo junto com seu companheiro fiel, um cachorrinho que está do lado dele a viagem toda. Só que obviamente isso não fica por aí só. Ao longo do caminho ele cruza com o comando desse general, né, o general Bruno Heldorf, e assim eles se encaram, aquela coisa assim intensa, rapaz. Eu vou falar pra você, é pesado porque, caramba, você quer que o cara vá embora com aquele ouro, mas você sabe que quando ele passa por aqueles caras, alguma coisa vai acontecer. E quando ele passa por eles, o personagem do Jack Doolan, que faz o Wolf, é o braço direito do Tenente Heldorf, ele pega uma baioneta e aponta pro cara no cavalo. Ele fala, não, o Heldorf fala assim, não mexe com o cara não, deixa. Que lá na frente ele vai encontrar a morte, com certeza. E a gente entende o que é essa morte que ele vai encontrar, que é uma outra parte do comando que ficou para trás, que eles foram ao longo do caminho enforcando os soldados e pessoas que eles destruíram uma vila ali próximo. E a gente vai vivendo esse caminho, vendo todos os enforcados ao longo do caminho, e você já vai com aquela graduação de morte que está sendo apresentada, entendendo que o que está para chegar vai ser pesado. E ele chega lá e encontra esses caras, e obviamente não foi a mesma coisa que aconteceu com o primeiro comando. E ele é parado, é questionado, enquanto isso, enfim, mandam ele ajoelhar esperando a revista que eles vão fazer no cavalo. E claro, eles acham as bolsas com ouro e já falam, cara, a gente mudou nossa vida e esse cara precisa morrer. E eles começam aquela coisa sarcástica de pilhar o cara pra dizer que ele vai morrer. E velho, é nessa hora que o lado Rambo do cara se mostra. Ele saca uma faca daquelas de pedra lascada, feita na brutalidade, e bate aqui na têmpora do cara. Meu, eu vou falar pra vocês, é empolgante, apesar do gore, mas é empolgante porque você compra a ideia do Atami Corp, né? Aliás, uma curiosidade, o filme tem o nome Sisu, mas o personagem principal é Atami Corp, né? E por que tem a ver o Sisu? O que é o Sisu do nome, né? O Sisu, na verdade, é uma palavra finlandesa que não tem uma tradução literal, isso é dito na abertura do filme, que significa uma sensação, uma inspiração que leva você a ir até o fim dentro daquilo que você se determinou a fazer, ou seja, pode vir o que vier, mas você, Sisu, supera tudo aquilo que tiver de adversidade ao longo do seu caminho. E é isso, o Sisu é a ideia de você superar
toda e qualquer adversidade. É o que ele faz, ele vai pra cima e ele não tem dó, ele arregaça com esse comando assim de primeira e segue a sua viagem. Só que eles percebem, o comando anterior do Tenente Heldorf, que para quem ia ser morto, trocaram muitos tiros pelos que ele ouviu à distância. E aí ele percebe que tem algo estranho, que para quem tá acostumado com a guerra, sabe muito bem os meandros de tudo isso daí. E eles resolvem voltar, e quando eles voltam, eles encontram um comando todo assassinado e algumas pepitas de ouro que o Corp não conseguiu tirar do bolso de alguns dos que ele matou. E eles vão atrás do cara, e ele tá lá de cavalo, e você já começa a contar as coisas e fala, meu Deus, ele não vai conseguir, e o negócio fica tenso, e obviamente o comando chega até ele, e, cara, eles usam o tanque contra um cavalo, cara, e aí é tenebroso, cara, porque você quer que o cavalo corra com aquele peso todo, com aquele cansaço todo, e não vai, e a perseguição começa. E o mais interessante, o filme ele é contado por episódios, aí você é bem no estilão Tarantino, aí começa o ouro, parte 1, o ouro, aí depois o campo minado, a parte 3, não sei o que, e por aí vai. É bem bacana você viver essas escalas de capítulos que o filme vai te entregando, e você vai subindo a escalada desses capítulos, porque o que cria na gente? A expectativa. E esse filme, o que ele mais faz é criar expectativa em você e deixar você hypado o filme inteirinho, cara. E o legal é que quando o comando chega perto dele, finalmente o cavalo resolve correr, ele consegue um pouco mais de energia e começa a correr. Só que quando entra no tal capítulo 3 ou 2 do campo minado, o cavalo já tá cansado e ele começa a andar, e juro pra vocês, cara, a sensação que dá em certos trechos do filme é que tudo vai correr bem. Eis que de repente o cavalo explode, porque pisa em cima de uma mina e vai pra todo lado. E a sensação de desolação é absurda, porque você tá ali também, em cima do cavalo, com todo o seu ouro espalhado no chão, com aquele comando de soldados alemães vindo pra cima de você, e você com a esperança de uma outra vida, de uma recuperação, de uma projeção, e você não vê aquilo. E, cara, é triste ver quando ele tá tentando catar todo aquele ouro que explodiu, que caiu no chão, e você quer sair do sofá e ir ali ajudar o cara, e fica difícil, cara, porque a ideia é essa, é te colocar na situação frustrante dele também. E o comando chega, e é uma cena bonita, cara. Aliás, vamos falar das cenas, né? Tem tomadas grandes, todas elas terrestres, não tem nada assim em escala aérea, mas é porque te coloca no front, no campo de batalha, né? E ali eles param, começam aquela tortura, começam a bater nele e tudo mais. Só sei que num determinado momento ele consegue escapar, e aí os caras começam a atirar, fica aquela fumaceira, muita fumaça, inclusive dos tiros de canhão do próprio tanque, e ele se camufla no meio de tudo aquilo. E como é um terreno minado, ficou um lugar perfeito para que as coisas fossem favoráveis a ele. E ele, muito cuidadoso, já um combatente experiente, sabe muito bem como lidar com terrenos assim. E o comandante Heldorf, ele manda os seus soldados irem pra cima. Por quê? Porque ele não vai colocar a cara dele a tapa pra resolver o BO. E aí ele manda os caras, e os caras, cara, é engraçado que cada comandinho, cada dois soldados que ele manda, bem aquela cara de recruta zero, que os caras não têm muita experiência e estão morrendo de medo e sabem que vão morrer. Claro, cara, um vai correndo, pisa em cima da mina, cara, é absurdo, cara. Ele manda dois, os dois já falam, mano, ferrou. Um estoura. Só que o segundo, cara, isso que eu falo, cara, os caras são muito caprichosos no kill count, né? No body count, né? Na questão de matar os caras. Tem uma hora que esse outro que sobra, ele vai correndo pra perto da fumaça, assim, onde o Sisu, eu vou chamar ele de Sisu pra ficar mais fácil, tá lá, e o cara acha uma mina e joga a mina. Ela cai certinho na cabeça do cara. Cara, absurdo, cara, é absurdo. Você começa, cara, eu tenho que ir no sofá, eu vibrava, mano. Eu vibrava como se eu estivesse no estádio de futebol, porque a empolgação é essa, te coloca num jogo de torcida desse cara contra os alemães.
Mais um detalhe que eu queria contar, porque isso vai ter peso mais na frente, é que o Wolf, o braço direito do comandante Heldorf, é um safado sem vergonha, descarado, e ele tem um caminhão junto com o comboio que eles estão vindo lá, que é um comboio com soldados, e um comboio que tem um caminhão com soldados, e o outro caminhão tem moças que foram raptadas, sequestradas para serem prostitutas particulares do Wolf e de todo mundo que estava ali. E aí, meus amigos, esse Wolf, ele pilha essas mulheres o tempo inteiro. Ele é o cara que deixa bem claro que elas não vão ter saída, elas vão viver daquele jeito até morrer. E, cara, a história toda se passa em 1944, é o finalzinho da Segunda Guerra, né? E os soldados, sabendo desse ouro todo, eles se sentem inspirados em ir atrás, obviamente, não só porque tem ouro, mas não só porque o cara fez o que fez com os colegas deles, mas porque o ouro vai salvá-los, porque no final dessa guerra, eles obviamente vão ser, assim, descartados, porque não vão ter mais valor, e eles precisavam de um passe livre para que eles tivessem a riqueza depois de encerrar esse período. E o ouro foi essa porta aberta. Só que o Sisu, ele vai dar um trabalhão, e esse trabalho é realmente grande, cara. Ele recupera o seu ouro todo, os caras ficam na pilha, e aí ele passa por várias situações, cara. E o engraçado é que, se vocês cobrarem algumas coisas assim do filme, por favor, não se apeguem a esse tipo de coisa não, porque ali vocês estão vivendo uma fantasia que, francamente, acalenta o coração de você ver como que um homem pode arregaçar com tanta gente maldosa ao mesmo tempo, né? E junto com ele, um cachorrinho que acompanha a história toda. Eu tô falando isso porque o cachorro, cara, ele não morre. Ele passa por situações que ele poderia ter morrido. Inclusive, o Heldorf tem uma hora que usa do cachorro para poder pegar o Sisu e não consegue, porque ele pega uma granada e coloca amarrada no corpo do cachorrinho no momento que eles fazem uma travessia no rio. E aí ele usa o cachorro como isca para poder matar o cara. E o cara é esperto e joga a granada longe. Legal falar nessa cena do rio, que eles tentam atravessar e ele se inflama, ele usa o... Como é que fala? Ele usa a gasolina do caminhão porque ele está sendo perseguido, ele tem um problemão lá com os caras e ele não pode ser visto porque eles estão de carro, ele está sem cavalo, ele está a pé. Ele precisa dar um jeito de não ser visto, e o que ele faz? Ele se agarra debaixo de um dos caminhões e vai sendo arrastado enquanto ninguém percebe a presença dele, né? E o que ele faz? Ele usa a gasolina do caminhão justamente para poder despistar o faro dos cães de caça que esses caras têm ali também, né? E assim ele vai para esse rio, ele é visto, começam a atirar nele, e o que ele faz? Ele acende o fogo justamente para que ninguém vá para cima dele, principalmente os cães, que eles iam ser soltos para pegar o cara. Então ele taca fogo no corpo dele e se arremessa no rio. E aí, velho, a travessia dos caras para pegar o Sisu debaixo da água é outra aventura, cara, porque é como se ele fosse uma entidade nessa hora. Quando ele tá debaixo d'água, os caras vão atrás, mas vão atrás assim, já morrendo de medo do que ele pode fazer. E ele é sorrateiro, ele vem nadando assim, meio stealth, não dá pra perceber a chegada dele, ele corta a garganta dos caras, ele não quer saber, e cada um que tá naquele barquinho, com a esperança de conseguir catar o cara, já tá contando, tá merda, se eu descer aqui eu vou morrer, mano. E é isso mesmo. Não sobra nenhum. Ele consegue fazer a travessia do rio com o ouro e os caras continuam na perseguição. E aí é quando o Heldorf usa o cachorrinho dele para poder jogar o de isca. E é quando isso acontece, ele tá num terreno que meio baldio e eles conseguem chegar até ele, porque quando a bomba explode, quando ele salva o cachorrinho, ele tem um efeito enfim, um zumbido, atrapalha o discernimento dele e ele fica lá sofrendo. E os caras chegam e enforcam ele como enforcaram os outros caras no começo da história. E só que ele é o Sisu, velho. Ele é o Sisu. Os caras... Inclusive eu falei da religiosidade de um dos personagens aqui, do Schultz, do Mais Garoto. Porque quando ele é enforcado, ele faz uma condolência. Ele tira o chapéu, faz uma oração. O Heldorf e o Wolf olham assim. Eles, só pra tirar uma onda, fazem também. E tipo, deixa aí que daqui a pouco a gente já tá liberado desse cara aí. E assim ele fica. Só que ele só não fica mais tempo pra morrer. E eu não sei nem quando ele não morreu enforcado ali, com o peso do próprio corpo. Porque um avião pousa ali, aparentemente um avião alemão também. Não dá pra definir muito bem. Mas pelo dialeto que eles falam ali.
eles pousam para justamente reabastecer, porque ali é um local de abastecimento. E os caras veem ele lá e, obviamente, o peso do corpo dele já tava até desfalecendo e tudo mais. O peso do corpo quebra uma das aletas que ele estava pendurado e ele cai. E os caras vão lá olhar. Só que ele é esperto, cara. Ele consegue acabar com o piloto. O outro cara manda matar o cachorro, enquanto isso ele tá tentando sair e ele vai lá e mata o cara. E, velho, o que ele vai fazer? Ele vai atrás do olho dele, ele cata aquele avião e vai atrás. E só que assim, ele faz um pouso forçado e aparentemente se embrenha na mata e chega obviamente no caminho antes do comando alemão. E eles veem um avião caído, veem que são pilotos, inclusive alemães, que estão ali, que é justamente o que o personagem, o Sisu, faz. Ele usa o corpo dos caras para poder fingir e fica na espreita. Velho, essa é a hora que você se sente vingado, cara, porque a correria começa, as pessoas começam a morrer de verdade. Aquele caminhão cheio de soldados alemães, que eu falei agora há pouco, o que ele faz? Ele vem por baixo do caminhão, ele entra na caçamba onde estão as moças sequestradas, né? Ele mata os 2 oficiais que estavam ali, e antes disso, a personagem da atriz Mimosa Wilano, que faz a Aino, ela fica pilhando os soldados, falando assim: então, sei que vocês estão sabendo que tem um cara matando todo mundo aí. Aí começa a contar uma lenda sobre ele, que é o cara que nunca quer morrer, que não sei o quê. E os soldados começam a entrar na pilha. Você compra essa ideia aí da Aino e você ganha raiva, você ganha força, né? De estar botando pilha nesses caras safados. E não dá outra, cara. O Sisu sobe pela rampa, pega os caras, mata todo mundo e, mais do que isso, entrega armas na mão das mulheres. Velho, tem uma hora que o caminhão emparelha porque ele coloca a Aino pra dirigir. Ela tira uma onda com o motorista do outro caminhão. E as meninas tiram a lona e pega as metrancas e acaba com aquele comando todinho de uma vez, se vingando de toda a prostituição forçada que elas foram submetidas. E, cara, é lindo. É lindo, é lindo. Em resumo, eles dão um arregaço, o Heldorf consegue ir mais na frente com o caminhão e no final ele acaba matando o Schultz, que não queria mais alguém para poder dividir o ouro. E eles pegam um avião. Cara, o Sisu vai lá na corrida, usando uma motinha dessas motinhos alemãs, e ele se agarra na fuselagem do avião com aquela faca lascada e ele consegue furar a fuselagem com aquilo e entra na porcaria do avião. E ele sai na porrada com o Heldorf, cara. E o Heldorf ali, detalhe, quando ele entra no avião, você vai vendo, porque o filme assim, ele vai te dando uns caminhos, você vai vendo o que vai dar ruim no caminho quando o Corf, o Sisu, tá vendo as coisas ao longo do caminho. Quando ele entra na fuselagem, quando ele passa por dentro da fuselagem, ele enxerga um silo, que é daqueles de arremesso de bombas, é um avião bombardeiro, com uma bomba russa. E aí ele calcula, como qualquer combatente esperto calcula, beleza. E aí o Heldorf vai lá e sai na porrada com ele, humilha ele, dá porrada, você que tá assistindo o filme, você perde as esperanças. Dessa vez o cara vai morrer, porque ele apanha tanto, ao ponto de ficar desfigurado. Mas, rapaz, um avião tem aquelas aletinhas, aquelas cordinhas que são para paraquedista, que é para justamente o cara saltar e puxar a corda sem ter preocupação com isso. Ele usa daquilo lá e passa aquela corda no Heldorf. Só que ele faz? Você que tá ligado do que eu falei, ele amarra na ponta da bomba russa que ele achou ali. E, meu amigo, não tem outra. Ele dá uma batidinha na fuselagem onde tem a alavanca para abrir a comporta e deixa o Heldorf cair com bomba e tudo. Que coisa mais linda. Detalhe, né? O piloto tomou um monte de tiro e o avião começa a cair. Aí vem você que não quer filmes com muita fantasia e reclama: pô, mas o cara vai cair com o avião e vai sobreviver? Vai. E eu vou falar: o avião cai de bico. Detalhe, ele se amarra ele se amarra todinho lá dentro, o avião cai de bico, cara. E ele sai com o ouro lindamente. O que ele deixa de presente para as meninas que foram prostituídas?
deixam o Wolf, porque ele dá um pau no Wolf, tem uma hora, cara, mas ele dá um pau no Wolf e deixa ele para as meninas. E elas fazem a travessia da Lapônia para a Rússia, se eu não me engano, com ele amarrado no cano do canhão do tanque que elas surrupiaram deles lá. E finalmente o Corp, o Sisu, consegue fazer a sua travessia e ele vai sacar o dinheiro de todo o ouro que ele conseguiu achar. Cara, essa é a história. Eu contei ela praticamente pra vocês porque assim, se eu contar porque isso, porque aquilo, não ia ter graça. Eu queria que você entrasse nessa imersão de sensações de um filme que, muito improvável, entrega pra você uma das aventuras de tiro, porrada e bomba mais pesados e mais empolgantes que eu já pude assistir dentro desse circuito. Eu vou falar pra vocês, tanta coisa acontecendo aí, Guardiões da Galáxia, não sei o que, sei o que lá. Eu resolvi sair um pouco do hype porque, cara, não dá pra ignorar produções tão boas quanto essa. Você vai encontrar, sim, similaridades lá com Bastardos Inglórios, muito forte, não tem como não fazer essa comparação. Você vai ver Rambo, principalmente nessa questão da faquinha, e você vai ver muito, mas muito John Wick, mas muito forte, cara. São as 3 referências que eu coloco aqui pra vocês, porque o filme tem muito dessas fontes e ele faz isso com uma maestria. Bom, Sisu é um daqueles filmes que você tem que colocar de cabeceira se você gosta muito de tiro, porrada e bomba, assim como eu, e você vai se acabar com essa história. Bom, meus amigos, era isso que eu queria falar pra vocês. Se eu tivesse que dar uma nota pra vocês desse filme de 0 a 5, claramente, assim, dentro dessa atmosfera, desse formato de filme, eu daria uns 4,5, porque 5 é só se for top. Mas ele é muito bom, não chega a ser top, mas é um filme que te empolga de uma forma que realmente vale muito a pena assistir. Bom, meus amigos, era isso que eu queria falar pra vocês, mas antes de mais nada, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí de Sisu, beleza? Esse filme aí que eu contei aqui pra vocês, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!